Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Hoje, capítulo 16 de Juízes. Estamos juntos no nosso propósito, ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Você que chegou agora para o nosso grupo, seja bem-vindo. É uma alegria. Hoje nós vamos ver o final da história de Sansão. Esse que nasceu por obra de um milagre, sua mãe era estéril. O anjo do Senhor apareceu, prometeu um menino, disse que esse menino seria consagrado desde o ventre ao Senhor. Sansão então nasce, o Espírito começa a incitá-lo. E ele, ao invés de se levantar contra os filisteus, ele se torna amigo deles, quer fazer o seu próprio caminho. Sansão tinha consciência de seu potencial, Sansão sabia que era inteligente, fazia poesia, era forte, matou um leão, rasgou um leão como se rasga um cabrito, não fazia caso dos seus votos. O voto de Nazireu consistia em não tocar em cadáver, não comer coisa imunda, e nem mesmo beber bebidas fortes. A gente percebe que ele matou um leão, daquele leão surgiu uma colmeia, ele pegou mel, comeu, deu seu pai comida imunda. Não vamos imaginar, como eu brinquei aqui, que na festa de Sansão, do seu casamento ali com aquela filisteia, tinha apenas refrigerante, era bebida forte com certeza, e ali Sansão propôs um enigma, foi enganado pela sua esposa, e ali ele começou a ter uma contenda com aqueles com quem ele queria se aliançar, porque aquilo que o Senhor une, meu irmão, ninguém separa, mas aquilo que o Senhor separou, ninguém une, e Sansão e os filisteus estavam separados desde o propósito eterno de Deus. Portanto, Sansão nasceu para ser oposição aos filisteus e não situação. Por mais que o seu coração quisesse se aliançar, o Senhor teimava em separá-los. E foi aí que Sansão, ao voltar à casa da sua esposa, que ele ficou irritado, porque ela o traiu, contando segredos para os seus amigos, ele descobriu que aquela mulher tinha sido dada ao seu amigo companheiro de honra, uma espécie de padrinho, de testemunho de casamento daquela época. O pai até ofereceu a filha mais nova, mas Sansão, irritado, tomou 300 raposas, amarrou-as por pares, colocou tochas e soltou nos cereais, nos vinhedos, no trigo que estava para colher, queimou, incendiou a seara dos filisteus. Os filisteus se indignaram com aquele grande prejuízo, foram atrás de Sansão. Sansão foi morar em uma rocha em Dotã. Os homens de Judá desceram então, 3.000 homens, disseram para Sansão: Sansão, você está doido? Os filisteus dominam sobre nós, você faz um negócio desse? E Sansão faz eles jurarem que não seria então morto, e eles amarram Sansão, entregam Sansão. Sansão desfaz aquilo como se fosse um fio queimado, pega uma jumenta, uma queixada de jumenta, mata 1.000 filisteus com uma queixada de burro, roga ao Senhor, o Senhor manda água, e há uma menção no final do capítulo 15, de que Sansão jogou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Parece, meus irmãos, isso é a minha impressão, de que Sansão manteve uma regularidade, uma distância a partir desse momento dos filisteus. No entanto, o que me faz pensar é o seguinte: Sansão manteve a distância dos filisteus, mas por que no capítulo 16, logo aí no 16, aparece no versículo 1 aí, dizendo assim: Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e teve relações com elas. Sansão foi para a guerra, foi para a faixa de Gaza, foi ali, achou uma prostituta filisteia e se deitou com ela. Sansão, irmãos, tinha uma fraqueza enorme. A sua fraqueza era as mulheres, principalmente as filisteias que lhe agradavam. E Sansão, mais uma vez aqui, vai flertar com o inimigo. Dá a entender que Sansão, em um momento, ele voltou, ele foi para lá, ele teve ele sentiu essa necessidade. Diz o texto que quando ele chegou ali, os homens daquela região ficaram à espreita no portão procurando para matá-lo, só que ele ficou deitado só até meia-noite. E o que ele fez? Ele arrancou as folhas do portão da cidade, juntamente com os seus batentes e a tranca, e pôs tudo sobre os ombros e levou para o alto do monte que está em Hebron. E eu fico pensando, por que Sansão fez um negócio desse? Por que ele pegou isso e levou lá para onde Caleb havia conquistado aquela terra? Eu acredito que Sansão estava dando um recado claro para os filisteus. Ele está dizendo: olha, eu vou e volto a hora que eu quiser, e quem vai me impedir? Os portões não estavam ali mais para Sansão. Sansão arrancou. E diz o texto que, como Sansão queria livre trânsito com os filisteus, ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E os homens ficaram sabendo. Era a mulher do vale de Soreque, filisteia, e os governantes dos filisteus disseram: olha, nós vamos te dar 100 moedas de prata, cada um de nós vai dar 100 moedas de prata, se você nos ajudar a subjugá-lo. Então ela começou ali a desgraçar a vida de Sansão. Essa é a palavra mesmo. Por quê? Porque ela começou a insistentemente dizer para Sansão: olha, qual é o segredo da sua força? Qual é o segredo da sua força? E Sansão falou: olha, 7 cordas, se eu for amarrado com 7 cordas de arcos ainda úmida, eu vou perder minha força, você como um homem comum. E ela amarrou ali, sei lá fazendo o que, amarrou Sansão e mandou os homens se esconderem e disse: os filisteus encontram você, Sansão. Sansão arrebentou aqui como se fosse nada, como se arrebenta o fio de estopa chamuscado. Depois ele falou que se ele fosse amarrado com cordas novas, que nunca foram usadas, ele também perderia a força, e assim ela fez, e ele rompeu como se fossem fios de linha. Depois ele disse que se a cabeça dele fosse tecida 7 tranças e amarradas com pino de tear, ele perderia a força, assim ela fez. E, novamente, quando ela gritou: os filisteus encontram você, ele arrancou aquele pino de tear com as tranças e tudo, com as suas tranças, e
E ela ficou muito indignada. E ela importunava, versículo 16, todos os dias, de maneira que a alma dele se angustiou, porque de um lado ele queria Dalila, e por outro ele temia também, ele sabia que aquela mulher queria por algum motivo descobrir, mas ele acreditou nessa, ele deu ouvidos ali à paixão, à sedução, à obsessão que ele estava por aquela mulher, e disse para ela, olha, nunca navalha passou na minha cabeça, porque eu sou nazireu desde o ventre, se rasparem minha cabeça, minha força irá. E assim Dalila fez com que ele deitasse ali no colo dela. Enquanto ele estava deitado, ela chamou um homem que raspou as 7 tranças, e assim a Sansão perdeu a sua força. Ela disse, olha, os filisteus estão vindo. Diz o texto que Sansão despertou do seu sono e pensou novamente, vou me livrar. Só que ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Diz o versículo de número 20. Então os filisteus agarraram, furaram os olhos, levaram para Gaza, amarraram na corrente de bronze, puseram a virar um moinho na prisão, mas o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Eles fizeram uma festa ao deus Dagon e diziam, o Senhor nosso Deus entregou Sansão em nossas mãos. E enquanto eles estavam ali naquele estádio, aquela espécie de um estádio, comemorando, celebrando, mandaram vir Sansão para que os divertisse. Sansão virou um palhaço de festa. E o templo estava cheio de homens e mulheres, também estavam ali todos os governantes filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. E ali Sansão fez uma oração e disse, Senhor, peço-te que te lembres de mim, dá-me força só mais uma vez, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. Em seguida, Sansão abraçou-se às 2 colunas do meio, que sustentavam o templo, e fez força sobre ela com a mão direita, e uma com a mão esquerda, e outra, e disse, que morra eu com os filisteus. Empurrou com toda a sua força e caiu sobre os governantes, e diz o texto que ele matou mais no dia da sua morte, do que durante toda a sua vida. Queridos irmãos, eu quero aplicar isso aqui rapidinho à sua vida. A primeira coisa é que nós costumamos achar que Deus só vai se relacionar conosco se fizermos o que é certo ou o que é errado. E isso, irmãos, não cabe, porque na verdade nós vamos errar. A história de Sansão mostra que aqueles que Deus escolheu para cumprir o seu propósito também falham, também erram. É o caso de Sansão, que errou gravemente. Sansão poderia ter tido galardão, mas Sansão, ele preferiu o caminho da desobediência, da cobiça e das suas próprias decisões. E suas decisões o levaram de mal a pior. Ele poderia ter sido um grande rei, um grande líder, em Israel, mas ele perdeu para si mesmo, perdeu para sua própria cobiça, perdeu para o seu próprio desejo, perdeu para o seu desejo desenfreado por mulheres que não temiam o Senhor, talvez mulheres promíscuas, talvez mulheres que não se davam respeito. Assim ele fez. Ele se envolveu com prostitutas, ele se envolveu com Dalila, uma mulher que deixava claro que queria enganá-lo, mas ele preferiu ouvir o seu coração do que a voz de Deus. Isso é um perigo, irmãos. Nós precisamos ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Não peça, irmãos, para o Senhor nada daquilo que ele não aprove. Sansão era um homem decidido a fazer o que queria, e fazendo o que queria, ele foi de mal a pior. No primeiro casamento, tinha a decisão de voltar a Gaza, e a decisão também de permanecer com essa mulher que só queria enganá-lo. Dalila engana Sansão, e Sansão, insensível, não consegue perceber onde está andando. Não é possível que ele não percebia. Todas as vezes tinha filisteus ali vindo contra ele, todas as vezes Dalila, Sansão, ele estava tão entorpecido com esse amor, com essa paixão, essa doença, que ele não percebia que a pessoa intencionalmente estava tentando mal contra ela. Você conhece gente assim? Gente que está tão entorpecido nos seus desejos, está tão viciado naquilo que quer, a sua alma impõe tanto para ele, que ele está vivendo um inferno muitas vezes, e está optando por aquilo ali, achando que é o melhor para ele. Pessoas assim, meus queridos irmãos, precisam da iluminação de Deus, precisam que Deus abra os olhos. Que no caso aqui de Sansão foi exatamente o contrário. Porque Sansão disse para Dalila, olha, ela o atormentou tanto que tirou a paz. Relacionamentos assim, queridos, não devem ser levados adiante. Não deve ser adiante. Um relacionamento tem que me melhorar, não pode me piorar. Tem que contribuir para que eu me torne uma pessoa melhor. Aqui diz que a alma dele se angustiou até a morte. E qual da obsessão para aquela mulher, talvez Dalila nem era tão bonita assim, mas é porque o pecado, ele traz essa obsessão. O que é errado traz obsessão. Você vê cada pessoa fazendo cada absurdo, simplesmente pelo fato de ser proibido, porque aquilo mexe com o eu, mexe com o ego, mexe com o que há de pior dentro de nós, que a pessoa comete cada loucura, troca muitas vezes um ouro, uma joia, por um lixo. Quantas pessoas você conhece que jogaram fora o maior tesouro que tem depois da salvação, que é a família, por um saco de esterco, por causa de lixo, por causa do que não vale nada. Você conhece pessoas assim? Eu também conheço. Então assim, é digno de pena quando isso acontece, porque é prova de cegueira. Sansão estava cego mesmo antes de lhe furarem, de lhe vazarem os olhos. E ele diz para ela, nunca foi passado navalha na minha cabeça, e se passar eu vou me tornar um homem comum. E Sansão, então, deita no colo de Dalila faz dormir, a cabeça de Sansão é raspada. Eu fico pensando, irmãos, se Sansão tinha um sono tão pesado assim, se ele estava bêbado, ou se ele resolveu arriscar,
pensando que Dalila que estava rapando a sua cabeça, e quis arriscar mostrando para ela que ele estava disposto a perder os seus poderes, né, em troca dessa paixão. Eu não sei, irmãos. Eu sei que, eu acredito que Sansão, ele aqui achou que era um carinho, era uma navalha passando em sua cabeça, e ele ficou aí sem seus cabelos. E a gente sabe que a força de Sansão estava onde? A força de Sansão estava no... Se você respondeu, irmãos, que a força de Sansão estava no cabelo, você aprendeu errado. Porque a força de Sansão não estava no cabelo. A força de Sansão estava no Espírito do Senhor que o habitava. Diz o texto que ele pensou, vou sair ainda mais uma vez, mas ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. Você sabe por que Sansão perdeu a sua força? Porque o Espírito do Senhor que o capacitava havia se retirado dele. E o Espírito do Senhor não se retirou por causa do cabelo raspado. Não dá para fazer doutrina aqui que quem raspar o cabelo perde o Espírito Santo, tá, irmãos? O Espírito do Senhor deixou Sansão, porque Sansão deixou todos os mandamentos do Senhor. Sansão rejeitou o Senhor. Sansão perdeu a sua fonte de força porque ele virou as costas para Deus. O fato ali de rapar a cabeça era simplesmente a confirmação de que Sansão não dava a mínima para aquilo que Deus havia planejado para ele. Então, irmãos, quando nós negamos o Senhor, se nós o confessamos diante dos homens, ele nos confessa, mas se nós o negamos, ele também nos nega. O Senhor havia sido misericordioso com Sansão até aqui, mas Sansão, ele virou as costas para o Senhor. E por ter virado as costas para o Senhor, de herói cego, vamos dizer assim, espiritualmente, ele virou um palhaço cego, literalmente. Então, os filisteus agarraram, furaram os olhos dele, deixaram cego, levaram para Gaza, amarraram com correntes de bronze e puseram a virar um moinho na prisão. Virou um animal, mas o cabelo da sua cabeça, logo rapado, começou a crescer de novo. Então o cabelo estava ali. O segredo não era o cabelo, o segredo era o Espírito do Senhor que havia deixado. E ali Sansão também acumulou não só animal de carga, movendo moinho, mas a função de palhaço para divertir os filisteus. E chamavam, olha, vamos nos divertir com Sansão, tragam. E Sansão, então, naquela cena, ele vai até as colunas e ele diz, Senhor, peço-te que me dê forças mais dessa vez para que eu vingue os filisteus dos olhos que me vazaram. Tem uma versão que diz, de apenas um dos meus olhos. E ele abraçou as duas colunas e fez força para a direita e para a esquerda e derrubou. E diz o texto que ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Onde eu quero chegar com você, meu querido irmão? Tem muita gente que fala assim que Sansão suicidou. Queridos, eu entendo que Sansão tomou uma decisão na sua vida. Até aqui ele era um herói cego, agora ele passou a ser um cego que enxergava. Ele entendeu o projeto de Deus para a vida dele. O projeto de Deus para a vida dele era subjugar os filisteus. Ele ainda teve tempo de consertar a caminhada, porque Sansão sabia que aquilo seria a sua morte. Mas o fim principal não era tirar a sua vida e aliviar o sofrimento, mas era cumprir o propósito de Deus, que era acabar com os filisteus. Portanto, eu não considero isso aqui um suicídio. Por que eu não considero suicídio, irmãos? Porque Jesus também sabia que ia para a cruz. Jesus fugiu. Jesus não permitiu que os soldados o tomassem. Jesus também não carregou sua cruz. Você não vê também que Jesus não resistiu? Hora nenhuma. Mas por que Jesus caminhou para a cruz? Porque ele queria fugir do problema? Porque quem suicida, irmãos, geralmente está sendo covarde. Quem suicida, quem tira a sua vida para poder não passar por problemas, está sendo covarde. Está pegando um problema que ele não quer lidar e jogando na mão de outros que não vão conseguir lidar jamais. Então, o suicídio é uma covardia, é algo que não agrada, que não tem nenhum respaldo bíblico, é algo que o homem jamais deve fazer, é falta de fé. O homem de Deus, ele precisa viver por fé, ele precisa enxergar para além das circunstâncias. E o que eu vejo aqui em Sansão é que foi um último acerto voltando para o propósito original de Deus. Ele se arrependeu de ter vivido a vida dissoluta que viveu, com certeza. Ele se arrependeu de ter virado mula que movia moinho. Ele se arrependeu de ter virado um palhaço na casa de Dagom. E um dia de arrependimento na vida de Sansão fez mais diferença do que a vida inteira de iniquidade que ele havia vivido. Em um dia de obediência, ele matou mais filisteus, ele destruiu mais filisteus do que em toda a sua vida de pecado. Então eu estou me dirigindo a você para dizer, meu querido irmão, que não é tarde. Um dia de arrependimento seu na presença do Senhor vale mais que a sua vida inteira de pecado. Arrependa-se, pare de ser um herói cego. É melhor que você seja um cego fisicamente, que enxerga. Não fica pensando, meu querido irmão, naquilo que você pode ganhar, nos seus prazeres. Seja cego para o mundo e veja pelos olhos da fé a vontade de Deus. Um grande beijo e até mais.